Com pelo menos um ano de atraso, o Santos finalmente demitiu Alexandre Galo e Marcelo Fernandes, dois nomes que foram responsáveis diretos no rebaixamento do Santos, estiveram envolvidos diretamente no rebaixamento do Santos. O Galo que nunca acertou nenhuma contratação que justificasse, o Galo que nunca provou do porquê ele permanecer no clube por tanto tempo. Galo que ficou durante 2024 inteiro sendo criticado, com vários torcedores pedindo a saída dele e a gente sem entender muito do porquê que ele continuava, né? O Galo várias vezes, até hoje, quando saiu a notícia que ele seria demitido, eu até esperei um pouco, eu falei, não, vou esperar mesmo, vou esperar algumas horas para fazer algum vídeo, porque ele já havia tido o nome ligado a sair do clube, a ser demitido algumas vezes e ele sempre voltava. Ao que parece dessa vez, já teve até nota do clube que realmente ele saiu. E o Marcelo Fernandes, que foi o técnico ali na reta final do campeonato do ano passado, o Santos vinha de mal a pior, não é só culpa dele. O Turra fez um trabalho ridículo, o Aguirre fez um trabalho horroroso. E o Marcelo Fernandes, ele, quando pega o clube né, naquele jogo contra o Bahia, lá na Fonte Nova, a gente vence, tem uma arrancada ali, consegue algumas vitórias que parecia que o Santos iria melhorar, iria não cair mais. Só que depois, como ele é muito limitado, ele é um técnico muito fraco, não teve mais alternativas, não conseguiu mudar o elenco, não conseguiu mudar o time, ficou muito manjado o esquema do Santos e o Santos acabou perdendo alguns jogos, empatando outros e todo mundo sabe o desfecho. Então, dois nomes ligados diretamente ao rebaixamento do Santos, que vários torcedores pediam a saída há muito tempo, tiveram de fato a sua demissão hoje. Além deles, o Arzu, preparador de goleiros, que também era outro nome bastante criticado. Criticado pelos goleiros, né? O próprio João Paulo, o John, o Vladimir, que é o pior de todos. Tinham dificuldades claras na saída, né? Em bolas aéreas na área. O João Paulo, que é um baita goleiro em questão de reflexo, ele é muito bom ali debaixo da trave. Porém, saindo na bola aérea, ele é muito fraco, né? Ele é muito limitado. Até alguns torcedores falam que ele melhorou nisso, eu não consegui ver. Para mim, o João Paulo sempre teve essa dificuldade. E não é nem culpa dele, eu não atribuo isso à culpa dele, porque todos os goleiros formados no Santos têm essa dificuldade. Prova disso, o Brazão, né, que nem é um goleiro formado no Santos, não é da base do Santos, ele veio ano passado, ele sai. Você pode ver que tem várias jogadas que ele até assusta um pouco, ele sai igual maluco. Ele sai na bola aérea, ele sai na área, ele tem essa virtude que João Paulo, John, o próprio Vladimir não tinham. Então o Arzu ele era bastante criticado por isso e também pelos goleiros do Santos não pegarem pênaltis, né? O João Paulo ele sofre com essa crítica frequentemente, vários torcedores, só você ir na internet você vai ver que tem várias críticas que o João Paulo não pega pênalti, que o John não pegava pênalti, enfim. Então o Arzu era bastante criticado. Um ponto que marca bastante o Arzu foi ele ter pedido a volta do Vladimir, né? Quando o Vladimir tinha sido afastado, o Vladimir teve um ano bem ruim no Avaí, quando saiu do Santos, e mesmo assim o Arzu foi lá, pediu que ele voltasse, o Santos foi, teve a brilhante ideia de trazer o Vladimir de volta. Ele que teve uma participação, todo mundo sabe, naquele Brasileirão de 2023. Quando ele foi exigido, todo mundo sabe o que aconteceu. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque na pior goleada recente nossa, ele que estava dentro do gol. É um goleiro muito fraco, é um goleiro que jamais deveria estar no Santos há tanto tempo, ainda tem contrato com o Santos. Nem ele acreditava quando ele voltou. Tem entrevistas que ele fala que ele não acreditava que ele ia voltar para o Santos. E ele voltou com esse aval do Arzu. O Arzu teve responsabilidade direta. Não é o único culpado, porque a diretoria da época que trouxe ele de volta é a maior culpada, né, acima de qualquer coisa. Mas o Arzu teve essa participação. Então, nomes que tinham essa crítica por parte da torcida, né? Nomes que com certeza o torcedor hoje está feliz de eles terem saído e não vão fazer falta, né? E espero que o Santos agora de fato profissionalize, coloque nomes competentes no lugar dessas pessoas e porque não faz sentido, né? O Galo ter ficado tanto tempo, Marcelo Fernandes ir sair e voltar do Santos há tanto tempo. Desde 2015, Marcelo Fernandes é o nome que a torcida critica. Naquele Campeonato Brasileiro, né, de 2015, que o Santos vinha muito mal, perdendo jogos, tomou um 4-1 do Goiás fora de casa. Era o Marcelo Fernandes que era o técnico, né? E o Santos, quando demite ele, traz o Dorival, todo mundo lembra como foi a mudança, né? O Santos chegou em final de campeonato, melhorou bastante o desempenho. Então, Marcelo Fernandes ele sempre vai e volta, ninguém entende o porquê. É um nome que nunca justificou isso, é um técnico limitado. Você não vê o Marcelo Fernandes tendo proposta de outros times de Série A, muito, e não tem nem de Série B, a gente não vê ele recebendo proposta de Série B também. Então é um técnico que é limitado, né? Só no Santos que ele tem tanto espaço, que ele teve tanto tempo assim. E, bom, Pedro Martins deu a coletiva, foi uma coletiva bem rasa, na verdade, uma coletiva que
não teve muita resposta. Foi uma coletiva que ele se esquivou de praticamente tudo quanto foi pergunta, não teve nenhuma resposta concreta. Únicas coisas que eu anotei que vale a pena a gente falar alguma coisa foi sobre a função do Brax, que ele citou, né? Que o Brax fica ali na questão de diretor de futebol. Ele citou o que muita gente já sabia, que o Juliano não vai permanecer. Tinha um rumor, parece ali, que iriam atrás do Juliano para ele renovar por mais um ano, porque não faria nenhum sentido. Mas ele confirmou que o Juliano não fica de fato. Não falou de jogador nenhum que está chegando, não citou nenhuma contratação, não falou nada sobre isso. Falou dos jogadores que voltam de empréstimo, né, que vai ter que avaliar, que o Caixinha vai ver, quem que fica ou não, porque tem que fazer essa análise no futebol. E no mais, não teve nada demais, não teve nenhuma resposta concreta, não teve nenhuma informação que a gente pode destacar aqui, né? Não teve nada que a gente sai de novo dessa entrevista. Basicamente, a coletiva dele foi para reforçar o que o Santos já havia postado nas redes sociais, né? Das demissões dos nomes que a gente já falou aqui. Além dos nomes que eu citei, né? Eu acabei não falando, o Carlito, que é preparador físico, também foi desligado do clube. Tem alguns rumores que o Léo, que ninguém sabe também o que faz lá dentro do Santos, ao que parece o Léo também não vai ficar. Alguns outros nomes, ao que parece, também podem ser demitidos. Ou seja, o Santos finalmente está fazendo uma faxina e eu quero acreditar que o Pedro Martins, apesar da coletiva hoje ser bem rasa, apesar da coletiva hoje ter sido bem fraca, a gente não ter colhido muita coisa, ele parece, né, o que parece, pelo menos na postura dele, ser um profissional competente. Ele estava num projeto campeão recentemente, estava no Botafogo. Eu espero que ele traga essa visão, né, para o Santos, essa visão de profissionalizar. Ele cita bastante isso na coletiva hoje, né, que o Santos tem que profissionalizar, mudar alguns processos e tudo mais. E a gente espera de fato que ele traga isso, que o Santos tenha essa visão profissional, né, que pare de ser um clube onde a amizade conta em primeiro lugar, onde os jogadores, os empresários, os funcionários estejam lá dentro apenas por amizade, apenas por ligação um com o outro, né? É claro que o Galo ficou por tanto tempo porque é amigo pessoal do Marcelo Teixeira, né? O Galo teve no Santos em 2005 como técnico, o Marcelo Teixeira que indicou o Galo na gestão Rueda para o Galo vir para o Santos em 2023. Claramente estava até hoje porque o Marcelo Teixeira tem grande dificuldade de assumir quando erra, a gente sabe disso. Quem acompanha o Marcelo Teixeira desde antigamente, né, desde lá dos anos 2000, sabe que ele tem um ego bastante inflado. Então dificilmente ele ia assumir que errou, né, indicando o Galo, e o Galo ficou por tanto tempo muito por conta disso. E bom, basicamente foi isso. Não teve nenhum anúncio de contratação até agora. Tem alguns rumores sobre um ou outro jogador, o Lucas Evangelista, o próprio Tassiano, ninguém cravou nada ainda. Então a gente fica preocupado porque o Pedro Martins deixou isso bem claro na coletiva, que o planejamento para esse ano só começou quando ele chegou. E ele chegou no dia 23 de dezembro, né? Então faz pouquíssimo tempo, fazem 10 dias apenas que o Santos está planejando a temporada. Isso é muito preocupante. A gente já tem um campeonato começando daqui a pouco, né? Daqui a pouco já começa o Campeonato Paulista. E eu espero que o Santos consiga se organizar o mínimo que seja até lá, porque vai ser um ano bastante difícil. A Série A vai ser bastante competitiva. Nossos rivais estão contratando e contratando pesado. E o Santos até agora não fez absolutamente nada, não teve nenhuma contratação, nenhum nome de, muito menos nome de peso chegando. Pelo menos, apesar de não chegar ninguém, a gente tem notícia boa, que é essa limpeza que aconteceu dentro do clube. Nomes que já deviam ter saído há muito tempo, apesar do atraso, ponto positivo. Vamos esperar que daqui para frente só cheguem notícias boas. Um grande abraço e até mais.